Bom, pessoal, a gente vai trabalhar essa semana com a questão da filosofia oriental e aqui nós temos como introdução a questão do orientalismo, né? Para falar um pouco sobre essa filosofia do Oriente. Essa filosofia oriental, ela surgiu nos países da África Oriental e do Oriente Médio. Como exemplo aqui nós temos o Irã, o Japão, a Índia, a China e a Coreia, né? Esse termo orientalismo, ele foi criado com o seguinte propósito. Foi devido a tipo assim um preconceito que existia entre os povos do Oriente com os povos do Ocidente, né? Porque eles achavam que os povos do Oriente, eles não pensavam muito nas suas ações, né? Então eles faziam aquela velha história, primeiro eu faço, depois eu vou pensar naquilo que eu fiz, né? Eu vou olhar quais foram as consequências, o que foi que aconteceu, né? Então nesse caso, o orientalismo ele significa isso, né? Esse termozinho é tipo um preconceito que existe aí. Aí aqui abaixo eu coloquei a questão da meditação, né? Como a gente já viu, os povos do Oriente, eles pensam no que fazem, né? Eles refletem a questão da meditação, de você querer uma coisa e você pensar, né, sobre aquilo. Será que isso vale a pena, né? Então você vai pensar um pouco sobre isso, vai meditar se você pode realmente fazer aquilo e quais seriam os danos que aquilo traria para a sua vida, né? Pronto. E aqui nós temos a filosofia abaixo como ponto principal, né, como principal pilar de desenvolvimento, né, do homem, da questão da felicidade dele, da busca dele, da serenidade, por exemplo. Os povos do Oriente, eles buscam muito a questão do bem-estar, né, do eu, de estar bem consigo próprio, tá certo? E resumindo aqui, eu coloquei a questão do Oriente e o Ocidente aqui. Pronto. Como eu falei para vocês, essa parte da filosofia oriental, ela leva muito àquela questão de você pensar no que você faz, né? Então eu tenho que verificar o hoje. Para mim, é tipo assim, não sofrer consequências amanhã. Então é aquela questão de meditar, de parar um tempo, né? E pensar sobre aquilo que eu vou fazer. Pronto. Aí aqui eu coloquei as divergências entre o Oriente e o Ocidente, né? Que o próprio Said, que a gente vai ver no livro, ele falava o quê? Que a visão dos povos do Oriente, né, com relação ao Ocidente, era assim muito diversificada, né? Por exemplo, o que eles pensavam sobre o homem, né, o ser aqui do Oriente? Ele seria o quê? Na visão deles, seria alguém que seria tipo irracional, né? Como a gente vê aqui, não pensa no que faz. Primeiro ele faz, para depois ele pensar naquilo que ele fez. Depravado, né? Como assim? Caído, né? Nas próprias ações. E infantil, porque muitas vezes eles agem sem pensar, né? Diferente deles que no caso seriam que eles meditariam, pensariam nas próprias ações, né? E o homem do Ocidente aqui, o ser do Ocidente seria o que? Seria, né, de acordo com a visão deles, seria virtuoso, maduro e normal. Então a gente percebe que eles, se a gente for analisar, existe sim um tipo de preconceito, né, entre esses povos aqui, tá certo? Então a gente vai dar uma olhadinha no nosso livro para responder algumas questões, né, e aprofundar mais sobre o assunto.